Olá, meus amados, boa noite, que a paz seja com todos vocês. Estamos nós aqui mais uma vez, para juntos louvarmos, engrandecermos, adorarmos o nome daquele que é sobre todo nome, o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Que bom que você está aí conosco, Olá, Rúbia está aí hoje, Rúbia. Deus abençoe. Marquinhos, que bom que você está aí. Tiago, sempre presente. Raquel, paz. Bruna, Deus abençoe. Que bom que vocês estão com a gente. Tenho certeza que Deus vai falar bastante conosco hoje. Temos um tema maravilhoso, o homem segundo o coração de Deus. Geise, paz, Geise, Deus abençoe sua vida. Que bom, Rubia, que deu tempo aí. Vou cantar uma canção. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, meu Rei, debaixo de Tuas asas, encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas, encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Glória a Deus. Pessoal chegando, Paz Camila, Paz Jéssica, que bom estar com vocês. Paz Aline, lá de Camboriú. Deus abençoe vocês grandemente. Sempre bom estar com vocês. Eu quero falar de um tema hoje, amados. Homem segundo o coração de Deus. Que dificuldade, você olhar para um título desse, que Davi foi o único na Bíblia que conseguiu esse título, Homem segundo o coração de Deus. Está lá no livro de Atos, capítulo 13. Deixa eu abrir aqui. Atos, capítulo 13. Diz assim, versículo 21 e 22. Então eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ô glória! Gente, eu olho para essa palavra e eu fico mais impressionado com o Deus que eu sirvo.
Paz, Alessandro, meu irmãozão na fé, na carne. Deus abençoe você, Barbão. Ah, Deus, ele é mais misericordioso do que tudo nessa vida e eu vou te explicar por quê. Davi, o homem segundo o coração de Deus, olha o testemunho que Deus dá dele, né? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre quais são as provas, quais são as dificuldades, quais são os problemas. Letícia, mandando um monte de coisa. Tiago, Letícia, que Deus abençoe vocês, né? Quais são os problemas que um homem segundo o coração de Deus enfrenta? Isso é bom a gente falar e estudar e ler na Bíblia, porque quanto mais a gente vê os problemas que as pessoas enfrentavam, quanto mais a gente vê como eram essas pessoas, mais a gente percebe que Deus é misericordioso. E se usou Davi, ele pode usar a mim, pode usar você. Né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes parece que é a palavra de Deus da gente, mas na verdade é a gente que fica distante da palavra de Deus. Maurão, Deus abençoe sua vida, Mauro. Deixa eu falar aqui para vocês, olha só. Em 2 Samuel capítulo 13, fala de um episódio que aconteceu na família de Davi. A Bíblia fala que Amon era um filho de Davi e Tamar era uma filha. Só que Amon, ele se apaixonou por Tamar. E infelizmente, ele tramou uma armadilha, vamos assim dizer, e convidou a sua irmã e acabou estuprando a sua própria irmã. Ou seja, o que eu quero dizer para você e onde que eu quero chegar? Esse texto onde fala que lá em Atos que Jesus, melhor dizendo, Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração e que fará toda a vontade dele, não isenta de dizer que Davi não teria problemas ou não teria dificuldades em resolver os problemas, os conflitos internos. E é nesse ponto que eu quero que você comece a prestar atenção. Por quê? Porque entenda só uma coisa: Davi era rei, mas ele tinha filhos que não eram como ele. E isso é o que eu quero dizer para você. As dificuldades que Davi enfrentou, os problemas que Davi enfrentou, talvez são os problemas que você enfrente. Pessoas no mundo comum, no nosso mundo hoje, enfrentam. E muitas vezes nós não entendemos o que é o ser um homem segundo o coração de Deus. Não é pelos problemas que enfrentamos, mas sim o desejo de estar fazendo a vontade de Deus sempre, o tempo todo. Davi, ele foi um homem, de alguma forma, que também cometeu erros, e bastante. E se você começar a ler a palavra de Deus, você vai entender que a Bíblia não esconde os erros de Davi. Por quê? Porque ele não quer isentar nem Davi, nenhum de nós, de nenhum tipo de problema. O que ele quer mostrar é que existe possibilidade de ser um homem segundo o coração de Deus, mesmo enfrentando as dificuldades. E é isso que eu quero mostrar para você. Olha só. Ele tinha um filho chamado Amon, que acabou estuprando a sua filha chamada Tamar. Só que Tamar era irmã de Absalão, da mesma mãe, eu quero dizer. E aí o que aconteceu? Absalão ficou muito chateado com a situação. Deixou o tempo passar, até que ele preparou lá uma armadilha para Amon e mandou alguns homens matarem Amon. Pois bem, agora nós vemos um caso de estupro na família, nós vemos um caso de assassinato na família, e mesmo acontecendo da maneira que aconteceu, né? O próprio Davi, ele pranteou pela morte do seu filho Amon. E aí, depois que Absalão fez isso, ele vazou, sumiu, fugiu, ficou um tempo fora. E esse ponto que eu quero também para vocês. Ele fugiu, ficou um tempo fora e depois ele tramou. Olha só, gente, é muita coisa para você tentar entender como que é a vida de um homem segundo o coração de Deus. Ele tentou usurpar o trono do pai dele. Ou seja, ele tentou roubar o trono do pai dele. Ele tentou, vamos falar assim, ficar como rei no lugar de Davi. Isso está lá na palavra de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 15, leia o capítulo 15 que você vai entender. Então, um homem segundo o coração de Deus, ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta barreiras, ele enfrenta situações que não é fácil. Aí, continuando lá. Ainda, 2 Samuel, capítulo 15,
né? O mesmo Absalão, aquele que matou Amon, agora ele tem relações sexuais com as mulheres do seu pai. Gente, que complicado isso, não é verdade? Ele, além de matar um irmão, ele foge, agora ele tenta usurpar o trono do pai, agora ele vai lá e as concubinas do pai, ele acaba tendo relações com as concubinas do seu pai. Olha só que situação, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma família bem complicada, né? Mas o que eu quero evidenciar não é a família, é o coração de Davi. O que Davi tinha de intenção e o que ele fazia era para fazer o melhor para Deus. E não significa, eu quero responder a você aqui algo muito importante, que a família será perfeita. Não. Eu conheço pessoas, e eu quero continuar aqui para você não perder o raciocínio, nem eu. Depois de tudo isso, lá em 2 Samuel, capítulo 18, verso 5, olha, o Absalão foge, né? Depois que ele fez tudo isso aí, ele foge novamente e alguns homens vão atrás dele. Mas olha o que o rei pediu aos homens que foram atrás dele. E o rei ordenou a Joabe, 2 Samuel 18:5, e Abissai e Aitai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Ele falou: gente, sejam tranquilos com ele. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Todos eles ouviram, a ordem foi expressa, o próprio rei Davi falando, o pai está dizendo assim, tratem com brandura, não façam mal para ele. Tá? Segundo Samuel 18:33, olha só, depois que esses homens foram à caça de Absalão, acabaram matando Absalão, ele se enrosca nos galhos lá, e aí vem um dos seus soldados e acaba matando Absalão. Quando ele retorna, que eles dão a notícia para Davi, no capítulo, 2 Samuel capítulo 18, verso 33, diz assim, então o rei profundamente comovido subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Ele estava profundamente triste com a morte do seu filho Absalão, mesmo depois dele ter feito tantas atrocidades, né? Depois dele ter matado um dos seus irmãos, depois dele ter tentado usurpar o trono dele, ter dormido com as concubinas do pai dele. Depois de tudo isso, Davi pediu misericórdia, né, pela vida dele, falou com os capitães, e depois que ele morreu, ele chora, ó, quem dera eu ter morrido em teu lugar. E eu quero, nesse ponto, falar com você algo muito importante. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Eu sou pai, eu tenho 2 jovens rapazes, amo de paixão meus filhos. Você que é pai, você sabe. Eu acompanhei pessoas, né, ao qual os filhos muitas vezes estavam envolvidos com tantas situações, tantas roubadas, vamos dizer assim, tantas coisas erradas, porém, os pais amam os filhos. E eles são como Davi, falava aqui, ó, quem dera eu ter morrido, eles vão defender, eles vão defender. Por mais que o filho cometa algo errado, uma atrocidade, que ele tenha que pagar por isso, porque era fato, aqueles homens que mataram Absalão, eles fizeram isso pensando em justiça. Mas Davi, quando aconteceu com Tamar, sua filha, ele não fez nada a respeito, por quê? Porque ele tinha uma certa resistência em punir um filho. Né? Nós vemos ali, novamente, com Absalão, quando matou Amon, ele teve resistência novamente. Quando Absalão fez tudo aquilo para ele, ele teve resistência, por quê? Porque ele temia em punir o seu filho. Paz, Regi, Deus abençoe você, querida. E daí o que nós podemos entender com isso? Eu vejo muitas pessoas falando tantas coisas por aí, amados. Sabe por que ninguém aqui é Deus? Porque não existe pai nessa terra com coragem de dar o seu filho para morrer por alguém. Pai que ama não faz isso. Por isso que Deus é Deus. Por isso que nós somos servos. É por isso. Então, o que eu quero dizer para você é que um homem segundo o coração de Deus, ele tem uma família
complicada, não estou dizendo que não estou generalizando, tá, gente? O que estou dizendo assim que mesmo aquele homem, Davi, sendo segundo o coração de Deus, ele teve uma família complicada. Ele teve situações ao qual ele não conseguiu resolver. Porque não dependia de outra pessoa a não ser dele. Tem coisas que vai depender de Deus na sua vida. E tudo o que Deus tinha que fazer, através da vida de Davi, ele fez. Olha lá, em Atos 13, 21 e 22. Né? Ele diz assim, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E ele fez toda a vontade de Deus. Não tenha dúvida disso. Fez coisas erradas? Fez, mas fez a vontade de Deus. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Né? Eu falei ontem, na live de ontem, que eu ia falar sobre Davi, ia destrinchar um pouquinho sobre Davi, porque a gente vê cristãos hoje em dia que eles estão procurando perfeição. Pessoas procurando, são perfeccionistas, querendo que tudo seja perfeito. Deixa eu falar para você uma coisa, a palavra de Deus fala que Moisés era um homem mais brando da face da terra. O homem mais brando da face da terra. E este homem mais brando matou um egípcio. Então, onde que eu quero chegar com isso? Deus, ele faz da maneira que ele deseja, que ele quer. Ele nos usa na nossa disponibilidade. Um homem segundo o coração de Deus, ele não tem que ter uma família perfeita, ele não tem que ser perfeito, ele tem que estar disponível para Deus. Seja disponível para Deus e Deus vai fazer você grande. Não importa os problemas que você está enfrentando, seja eles dia a dia, as situações, os embrolhos. Entenda que você tem que estar disponível. Quando Deus falar, vem, você esteja lá. Vem que eu quero te usar agora e você está pronto. Esse era Davi. Davi ele teve várias outras situações, mas eu estou pegando aqui de uma questão dentro da casa dele. Filhos dele. Situações bem complicadas, difícil de lidar. E eu gostaria que você também se colocasse nessa posição de Davi. E às vezes, como homem, você quer exigir demais de alguém. Será que Deus está exigindo tanto de você? Será que Deus está exigindo tanto de você? É bem estranho, né? Às vezes os homens que se dizem santo querendo olhar para as pessoas e querer a perfeição das pessoas, quando na verdade Deus quer um coração disposto, Ele nos aperfeiçoa. É só ter um coração disposto. Você não vai ter problemas? Claro. Vai ter situações difíceis, complicadas. Não vai ser fácil para você. Ninguém diz que vai. Não é fácil para ninguém. Mas o que nós queremos deixar dito, esclarecido nessa noite, que mesmo você tendo um coração disposto a servir a Deus, você pode ter problemas. Você pode criar da melhor maneira, irmãos. Eu creio que os filhos de Davi não tinham falta de nada. O que eles queriam, eles tinham à mesa. Vamos dizer nos dias de hoje, né? É lógico que não dá para comparar o tempo daquela época com o tempo de agora, mas vamos dizer que fosse nos tempos de hoje. Se eles queriam ter uma bicicleta, eles teriam. Se quisessem ter um carro, teriam. Se quisessem ter uma limusine, teriam. Se quisessem ter um motorista particular, teriam. Eles eram filho do rei. Não faltava nada, mas eram pessoas complicadas. E isso dependia de Davi? Não. Por quê? Porque a salvação é individual. O amor a Deus é individual. A escolha nossa é individual. Você entende? É bem verdade que a palavra de Deus fala assim: não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Mas depende de você aceitar isso ou não. Eu entendo que assim, os problemas e as situações que Davi passava, como ele mesmo, não estou agora com família. Davi ele colocou um homem na frente de batalha só para ficar com a sua esposa. É um grande erro, claro que foi. Mas depois ele ia para Deus e se arrependia. Você não via relatos dele fazendo a mesma coisa.
São situações bem distintas. Mas eu estou falando isso com você hoje porque talvez você pense assim: como é ser um homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus tem tristeza. Ele chora também. A palavra de Deus fala que ele pranteou aqui quando morreu Amon. Ele pranteou quando ele ficou muito triste quando aconteceu aquilo com Tamar. Ele chorou quando morreu Absalão. Ele quis se colocar no lugar de Absalão. Entenda que um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, vai passar dificuldades, problemas, situações, vai querer chorar, vai prantear, vai. Irmãos, vamos ter tristezas como alegrias. Os sentimentos não vão mudar. Entenda? Um homem segundo o coração de Deus não vai ser tudo alegria na sua vida, ele também vai ter as tristezas, os momentos difíceis. Como que você está se comportando? Talvez você esteja no momento alegre, amém, glória a Deus por isso, mas talvez você esteja no momento triste. Entenda que um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus também tem momentos difíceis. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é: fique encorajado. Entenda que se você está passando por situações ou problemas, não ache que Deus esqueceu de você. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus e teve um. Não significa que Deus não está olhando para você, que Deus não está cuidando de você. Não significa. Até porque essas coisas não dependem de Davi. Se dependesse de você, muitas coisas não aconteceriam. Se dependesse de você, os seus filhos seriam sempre obedientes. Mas não depende de você e muitos deles dão trabalho. Não depende de você. Se dependesse de você, tudo seria legal, bacana, 10. Mas nem tudo depende de você. Olha só, esse texto é maravilhoso. Quando você puder, comece a ler todo esse texto aqui, que começa lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, vai até o 18, final do 18, para você entender um pouco mais sobre isso. Como se fosse só isso os problemas que Davi enfrentou. Não. Davi enfrentou várias situações. Várias situações. Mas essa é uma das coisas que eu gostaria que ficasse registrada no teu coração. Que para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, você não precisa ser perfeito. Você tem que ser disponível a Deus. Você tem que estar disposto a Deus. Precisamos tentar ser exemplo? Nós precisamos. Mas não significa que tudo ao seu redor vai ser perfeito. Talvez o lugar que você trabalha não é legal, talvez o lugar que você estude não é bacana, as pessoas que te cercam não são legais, não são bacanas, a tua família ainda não é totalmente convertida. Tem muitas situações. Tem muitas situações. E as pessoas podem até olhar para você: ah, mas e esse cara aí? Gente, vamos entender um pouquinho como é o coração de um homem, como é a vida de um homem segundo o coração de Deus. É só olhar para você. Perceba uma coisa: você não tenta fazer tudo certinho? Eu acredito que sim. Você tenta levar a sua vida em ordem, em dia, suas contas em dia. Você tenta ser um bom homem, uma boa mulher. Mas por que você passa por problemas? É você que escolhe? Não. São situações. E a palavra de Deus no livro de Tiago fala assim: tede por motivo de grande alegria quando passar por elas, as tribulações, os problemas. Por quê? Porque é ela que nos fortalece, ela que traz perseverança, acrescentando-nos a fé, nos tornando homens fortes, mulheres fortes, que não têm falta de nada. Olha que importante isso. Importantíssimo isso, né? Então, nós temos que parar um pouquinho de achar que a nossa vida é tudo um mar de rosa, é tudo fácil, é tudo tranquilo. Não é. Não é. Não importa se você, mas eu sou cristão. A palavra de Deus nunca te prometeu facilidade. Não. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Isso é o que está escrito. Talvez pessoas achem diferente porque falta conhecimento, mas nós precisamos estar atentos ao que está ali, nesta palavra. Eu queria trazer essa reflexão para você nessa noite, né? Deixar isso gravado, registrado na tua vida. Não tente ser aquilo que você não é. Não tente mostrar para todo mundo o que você não é. Quando eu estou falando assim, amados, eu quero que você entenda muito bem isso, tá? Davi chorava na frente das pessoas. Não tinha problema com o choro para ele.
Por quê? Porque era uma maneira de ele expor tudo aquilo, de jogar para fora tudo aquilo. Às vezes você chora pouco, comece a chorar mais na presença de Deus. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus e comece a chorar na presença dele. Não tem problema nenhum. Ele está ali, ele vai te ouvir, ele quer te ajudar. Mas o problema é quando a gente quer bater no peito e dizer que é forte se a gente não é forte. Dizer que a gente aguenta se a gente não está aguentando. Esse é o teu mal. Esse é o meu mal. É a gente querer ser aquilo que não é. E nós precisamos ser apenas servos de Deus. E servo de Deus sofre. Servo de Deus chora. Servo de Deus tem dias difíceis. A Bíblia diz, deixa cada dia o seu próprio mal. O que ele está querendo dizer com isso? Terá dias difíceis na sua vida. Não adianta a gente tentar fugir deles, porque vai acontecer. Amém? Eu quero orar com você. Eu não sei se você está assistindo ao vivo ou se você vai assistir, quando que você vai assistir esse vídeo. Mas quem sabe você que está assistindo, precisa aceitar Jesus. Precisa ter um encontro com Cristo. Você precisa depender de Deus. E depender de Deus, como eu falei hoje, nem sempre você vai ser perfeito. Não procure a perfeição. Deixa Deus te aperfeiçoar. Essa é a ideia. Não fique esperando você, deixar disso, deixar daquilo, aquilo outro. Não espere nada. Simplesmente fala, Senhor, eis-me aqui. É isso que Deus espera de nós. Só quer que nós tenhamos a possibilidade de falar, Senhor, eu dependo de Ti. Mais nada. Então, se de repente você está ouvindo, você tem um desejo no teu coração de se tornar um cristão, mesmo tendo falhas. O desejo é o início, né? Você está disposto para fazer isso, é o início dessa caminhada. Então eu quero te encorajar. Se você deseja isso, com a mão no teu coração, quero orar com você onde você estiver. O segundo convite é para você que está afastado dos caminhos de Deus. Quem sabe a palavra de Deus foi dita hoje, foi ensinada aqui. Você ouviu, o Espírito Santo falou com você. O pastor Alexandre não tem nada para te oferecer, mas Deus tem. Ele tem uma vida eterna. E Ele quer te salvar. Ele quer que você esteja do ladinho dele. A Bíblia diz que Ele foi para junto do Pai para que onde Ele esteja, você também esteja. Então Ele está dizendo assim, eu quero que você esteja junto comigo. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos querer. Eu li uma frase um dia que diz o seguinte, Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que preferem estar com Deus. Então, prefira estar com Deus, prefira estar do lado dele, prefira estar pertinho dele, tá bom? Para que nós possamos alcançar a graça de Deus. Então, você que quer se reconciliar ou aceitar Jesus nessa hora, coloca a mão no teu coração, repita uma oração comigo e fala, Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que de lá nunca se apague, Pai. Apaga os meus pecados, as minhas transgressões, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar, como temos feito todas as noites, né? Pedir a Deus pela nação brasileira, pela igreja brasileira, na verdade, pela humanidade. Mas nós temos que orar encarecidamente, todos os dias, para que Deus fortaleça a fé, para que a igreja, neste momento, ela seja forte, ela não enfraqueça, ela não deixe de adorar, não deixe de engrandecer, não deixe de buscar a Deus. Né? Estamos passando tempos difíceis, dias difíceis. Né? Um vírus que está tentando assolar, né, a humanidade, um inimigo invisível, e nós precisamos alcançar pela graça de Deus. Então, faça uma oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro primeiramente, me colocando na Tua presença, eu peço perdão das falhas, dos pecados. Senhor, nós precisamos de Ti, assim como Davi, meu Pai, um homem segundo o Teu coração, sempre precisou de Ti. Nós também precisamos, Pai. E pedimos que o Senhor esteja alcançando, Senhor, em nome de Jesus, a todos aqueles que de alguma forma estão precisando, Senhor, ser alcançados com Tuas mãos de poder, de graça, de cura, meu Pai, nessa hora. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de toda a nação brasileira e toda a humanidade, meu Pai. Senhor, nós intercedemos e pedimos para que o Senhor esteja curando, meu Deus, aqueles que precisam de cura,
Aqueles que precisam, meu Deus, de um consolo, Espírito Santo, que o Senhor esteja consolando aqueles que perderam os seus entes queridos. Pai, em nome de Jesus, traz paz a esses corações, traz tranquilidade, traz, meu Deus, esperança. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nação brasileira, meu Pai. Nós pedimos para que o Senhor esteja, meu Pai, arrancando, meu Deus, todo medo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que arranca todo medo, meu Pai. Senhor, que nós possamos estar preparados simplesmente. Possamos cumprir todas as normas, mas sim estar preparados, meu Deus, para enfrentar toda e qualquer situação. Nos dá coragem, meu Deus. A tua palavra, Senhor, nos ensina que o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Mas, Pai, em nome de Jesus, fortalece os corações, as mentes, meu Deus, que estão ficando doentes nos últimos dias. No nome santo e poderoso do Senhor eu peço. Eu peço pelos pastores, meu Deus, aqueles que intercedem, que buscam pelas suas ovelhas, Senhor, pelas suas igrejas. Pai, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, o coração deles, fortalece, Senhor, a mente deles, fortalece o espiritual deles, meu Pai. Senhor, nós oramos, meu Deus, pelos pastores, Templo das Águias, meu Pai. Senhor, pelo nosso apóstolo, nossa apóstola, meu Pai. Que o Senhor esteja alcançando onde eles estejam, meu Pai. Fazendo-nos e tornando-nos fortes, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero te encorajar, né? A, se possível, compartilhar esse vídeo, marcar as pessoas. Mesmo que depois que ele termina, sabe, irmãos? Você vai lá, marca alguém, as pessoas elas estão assistindo durante a semana, de repente um mês depois, não é problema. É importante eles ouvirem a palavra de Deus, é importante eles terem a oportunidade de falar com Deus, a oportunidade de ouvir sobre Deus. Amém? Paz, Patrícia, que Deus abençoe sua vida. É um prazer ter você com a gente também. Tá bom, gente? Nós vamos orar para encerrar e eu gostaria que você ficasse ligado aí todos os dias, né? Às vezes eu tenho que fazer um pouquinho mais cedo, tá, amados? Não é todos os dias, mas aí eu vou mandar um recadinho para vocês, colocar lá na página, compartilhe, tá bom? Coloque a tua mão nessa posição, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Fiquem em paz, Deus abençoe, viva Cristo!